Começamos hoje com a história de um reino que parecia ter chegado no topo. Um líder, Roboão, filho do lendário rei Salomão, ele herda um império estável, rico, seguro. O cenário perfeito, né? Exato. O cenário perfeito para consolidar uma era de ouro. Mas é justamente aí, sabe, no auge do poder, que tudo começa a desmoronar. É um padrão clássico, não é? Aquele momento em que a pessoa sente que finalmente venceu, que está invulnerável, é aí que a complacência se instala. E é nesse ponto cego que as crises nascem. Exatamente. Para entender essa reviravolta, hoje a nossa análise se concentra numa fonte bem específica. O capítulo 12 do segundo livro das Crônicas, usando uma Bíblia de estudo. Ah, isso é ótimo. Porque isso nos dá não só a narrativa em si, mas também um conjunto de notas, de comentários que fornecem um contexto, histórico, teológico. E essas notas são fundamentais, elas funcionam como um mapa, sabe? Conectam o relato bíblico com achados arqueológicos, com a psicologia dos personagens. Sem elas, seria fácil ler isso só como uma história moral. Com elas, a gente enxerga um drama humano, político, bem mais complexo. Então, nossa missão aqui é mergulhar nessa história de poder, de orgulho, para entender as consequências das escolhas de um líder. E o que acontece quando a segurança faz a gente abandonar justamente os alicerces que sustentaram tudo. É a história da queda de Roboão que a gente vai investigar. Uma pergunta que, convenhamos, nunca sai de moda. Seja para reinos antigos ou para, sei lá, empresas e governos de hoje. A história começa de uma forma que te engana. O versículo 1 diz que assim que o reino de Roboão se firmou e ele se sentiu forte, ele abandonou a lei do Senhor. E o ponto-chave. E com ele, todo Israel. Isso é uma virada de 180 graus. Como pode a força, que é o objetivo de todo líder, se tornar o próprio veneno? Pois é. O que os comentários da nossa fonte sugerem é que estamos vendo um caso clássico de autossuficiência. Enquanto havia ameaças, enquanto o reino precisava se consolidar, a dependência de algo maior, nesse caso a lei divina, era uma necessidade estratégica. Certo. No momento em que a estabilidade chega, a mentalidade parece mudar para nós conseguimos. Somos nós que garantimos essa segurança. E essa ideia de nós conseguimos é contagiante. A frase "e com ele todo Israel" é pesadíssima. Não foi um erro pessoal do rei, trancado no palácio. Não mesmo. Foi uma mudança cultural que se espalhou pela nação. Sem dúvida. A liderança dita cultura, né? Pro bem e pro mal. Quando Roboão vira as costas para a lei, ele, na prática, dá um sinal verde para que todo mundo faça o mesmo. Verdade. A estabilidade, que deveria ser a maior bênção do reinado dele, se transforma numa armadilha. Um terreno fértil para arrogância coletiva. E a resposta a essa arrogância não demora. O texto diz que, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, o rei do Egito, invade Judá. Só 5 anos? Apenas 5 anos. É um tempo muito curto entre o auge da segurança e o começo do fim. A narrativa estabelece uma relação de causa e efeito quase que imediata, sem rodeios. Não há tempo para o reino aproveitar essa liberdade recém-descoberta. A consequência bate à porta. E bate muito rápido. E bate com uma força descomunal. A escala do exército egípcio é uma coisa cinematográfica. A fonte fala em 1.200 carros de guerra. Nossa! 60 mil cavaleiros e uma multidão incontável de tropas da Líbia, da Etiópia. É muita gente. Isso não é uma incursão de fronteira. É uma força de subjugação total. Exato. E o interessante é que a história não deixa Sisaque no campo do mito. As notas de rodapé o identificam claramente como o faraó Sesenquerque I. Ah, é? Sim. E o mais fascinante, a campanha militar dele pela região, por volta de 925 a.C., é um fato histórico documentado fora da Bíblia. Existem inscrições no famoso Templo de Karnak, no Egito, que listam as cidades de Israel e Judá que ele conquistou. Nossa, isso ancora a história numa realidade muito concreta. Mas pelo que eu entendi da leitura, o autor do texto bíblico não está muito interessado em geopolítica. Não. Do ponto de vista da fonte, como essa invasão é interpretada? É só uma sorte? O vizinho poderoso resolveu atacar ou tem algo mais acontecendo? Exatamente esse o ponto.
Para o autor de Crônicas, a análise geopolítica é secundária. A invasão é apresentada sem rodeios, como um ato de juízo divino. Entendi. Sisaque e seu exército monumental são só um instrumento. A causa primária do desastre não está na política externa do Egito, mas na decisão tomada em Jerusalém. A crise veio de dentro. Nasceu de dentro e atraiu o desastre de fora. E no meio desse caos, com Sisaque tomando as cidades fortificadas uma a uma e marchando para a capital, Jerusalém, entra uma figura. O profeta Semaías. Ele vai até Roboão e os líderes, que estão acuados, e a mensagem dele é de uma clareza brutal. Basicamente, vocês me abandonaram, então agora eu os abandonei nas mãos de Sisaque. Sem metáforas, sem poesia. Preto no branco. É um momento de verdade inescapável. Não tem para onde correr, não tem bode expiatório. O profeta funciona como um espelho, que reflete a consequência direta das ações deles. Totalmente. E o que acontece a seguir é, para mim, o momento mais surpreendente da história. A reação da liderança. Sim, porque a reação natural seria a negação, a raiva. Quem é você para falar assim com o rei? Poderiam ter mandado prender o profeta. Claro! Mas não é isso que eles fazem. O texto diz que o rei e os líderes se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Eles concordam com o veredito. E essa confissão muda tudo. É o reconhecimento de que a calamidade que eles estão vivendo não é aleatória, mas é justa. Certo. E essa humildade, essa aceitação da responsabilidade, provoca uma resposta imediata do divino. A mensagem volta através do profeta e ela é incrivelmente nuançada. Não é um simples, ok, tudo perdoado. Não mesmo. A destruição total é suspensa, mas vem um porém gigantesco. Exato, é uma consequência com propósito pedagógico. A mensagem é: eles não serão destruídos, mas se tornarão servos de Sisaque. E o motivo é explícito, para que saibam a diferença entre me servir e servir os reinos da terra. Nossa. Isso diz muito sobre a visão de justiça na narrativa, sabe? A misericórdia está em evitar a aniquilação, mas a lição precisa ser aprendida da forma mais amarga possível, sentindo na pele o peso da escolha que fizeram. A troca de um mestre por outro, na prática. E essa servidão se materializa no saque de Jerusalém. Sisaque não destrói a cidade, mas leva embora os tesouros do templo, do palácio. Leva tudo. Leva tudo. E o texto faz questão de focar no item específico que foi perdido: os escudos de ouro que Salomão, o pai de Roboão, havia feito. O que poderia parecer um detalhe perdido no meio de um saque gigantesco é, na verdade, o coração simbólico da história. Faz sentido. Aqueles escudos de ouro não eram para batalha. Eram peças de uma guarda de honra, um símbolo ostensivo da riqueza, do poder e principalmente do favor divino na Era de Ouro de Salomão. Eram a materialização da glória do reino. E o que Roboão faz depois de perder esse símbolo máximo é muito revelador. Ele não deixa o lugar dos escudos vazio. Ele manda fazer escudos de bronze para colocar no lugar. Nossa, que imagem poderosa. É quase uma humilhação diária. Ter que olhar para aquelas imitações e lembrar do que foi perdido. É uma metáfora visual perfeita para o estado do reino. O bronze é um metal útil, funcional, mas não tem o brilho, o status, o valor do ouro. Claro. É a tentativa de manter as aparências. A estrutura externa continua lá. O rei ainda tem uma guarda, a guarda ainda carrega escudos, as procissões continuam, mas a substância, o valor real, a glória... Já era. Tudo isso se foi. É a síndrome do logo de ouro numa empresa que está falindo por dentro. A fachada continua bonita, mas a cultura está em ruínas. É como manter a embalagem de um produto de luxo, mas recheada com uma versão barata. De longe, até engana. Exato. De perto, a diferença é gritante e um pouco triste. Exatamente. É o governo do faz de conta. E o texto sugere que isso se tornou a nova normalidade. Eles ainda executavam os rituais da monarquia, mas aquele símbolo da glória perdida, agora substituído pelo bronze, era um lembrete constante do rebaixamento. O capítulo termina com um resumo da vida de Roboão. Reinou 17 anos, teve momentos em que fortaleceu o reino,
mas viveu em guerra constante. Uhum. E mesmo com aquele ato de humildade que evitou a destruição completa, a avaliação final do autor do livro não pega leve com ele. Não pega leve mesmo. O veredito que fica para a história, a frase que resume o legado dele é: fez o que era mal, pois não dispôs o coração para buscar ao Senhor. E os comentários na nossa fonte batem muito nessa tecla. Então, o problema central não foi um erro pontual, como o abandono da lei, nem um acerto pontual, como a humilhação diante do profeta. O problema era a programação de base dele, a disposição do coração. Precisamente. Para o autor de Crônicas, a questão fundamental não é apenas o que Roboão fazia, mas o porquê. Aquela humilhação pode ter sido genuína no momento, mas talvez motivada mais pelo medo da aniquilação do que por uma mudança real e duradoura de caráter. Faz sentido. E para a perspectiva dessa fonte, é essa bússola interna que, no fim das contas, define um líder. E o autor ainda faz questão de citar as fontes dele, não é? Ele menciona que os atos de Roboão foram registrados nos livros do profeta Semaías e do vidente Ido. Sim, é um recurso que o autor de Crônicas usa para dar credibilidade ao seu relato. Ele está dizendo ao leitor: olha, não estou inventando isso. Minha análise se baseia em registros históricos e proféticos que eram considerados confiáveis na minha época. Uhum. Ele se posiciona como um historiador que compila e, mais importante, interpreta essas fontes para extrair uma lição. Então, a grande lição que a gente tira dessa fonte não é só sobre um rei antigo, é um alerta temporal. O momento em que você se sente mais seguro é, paradoxalmente, o momento de maior perigo para os seus princípios. Ao orgulho, do abandono à invasão e da humilhação a essa restauração parcial, perfeitamente simbolizada pela troca do ouro pelo bronze. E a história nos deixa com aquela imagem final dos escudos de bronze, que é muito forte. O texto diz que eles ficavam guardados na câmara da guarda. Só saíam de lá quando o rei ia ao templo. Depois da cerimônia, eram guardados de novo. O ritual continua, a procissão acontece. A aparência de realeza é mantida a todo custo. O que nos deixa com uma reflexão para o final. O que significa manter os rituais e as aparências da glória passada quando a verdadeira substância já se foi? Aquela visão diária dos escudos de bronze servia como um lembrete constante e humilhante do preço das escolhas que eles fizeram. Ou será que não? Ou, com o tempo, tornou-se apenas uma forma de auto-engano, de fingir que a glória de ouro ainda estava ali, só um pouco menos brilhante. Essa tensão entre a realidade e a aparência, entre o ouro que se foi e o bronze que ficou, ecoa muito além dos muros de Jerusalém.